Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, né? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que está nos dando essa oportunidade de nós estarmos lendo a sua palavra, meditando um pouco na sua palavra. E nessa manhã eu gostaria de estar lendo com vocês, né? Assim, meditar um pouco na palavra do Senhor Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vamos comigo? Incline sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, graças damos ao Senhor por esse dia. Graças damos ao Senhor pela nossa vida. Graças damos a Ti, ó Pai, porque em todos os momentos o Senhor está nos despertando, Senhor Jesus, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos amar. Meu Deus, que nesse momento o Senhor venha envolver-nos, Senhor Jesus, com a Tua glória. Venha nos envolver, Senhor Jesus, com a Tua presença. Ó Pai, que cada pessoa que vai estar vendo esse vídeo possa ser envolvido, Senhor Jesus, com a glória do Teu Santo Espírito. Meu Deus querido, que o Senhor venha falar no mais profundo, no mais íntimo do coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos nós, né, ler uma palavra que se encontra no livro, a Bíblia, de Apocalipse, capítulo 2. Somente 2 versículos. Gostaria de estar lendo com vocês. Aliás, nós vamos estar lendo juntos no livro de Apocalipse, capítulo 2. Versículo. Cadê o versículo? Achei. Capítulo 2, versículo 4. E o versículo 5. Ok? Vamos nós? Diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ok? Que palavra maravilhosa, né, do Senhor Deus para as nossas vidas, né? Sim. E a gente vê que o quanto Deus ele nos ama. Essa carta foi direcionada à igreja de Éfeso no livro de Apocalipse. E ali, né, o próprio Cristo falando, né, com a igreja de Éfeso: olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês vocês abandonaram o primeiro amor. Aí no versículo 5 ele diz: olha, vai lá, se arrepende, né, e volte novamente ao primeiro amor. E trazendo para os nossos dias hoje, nós vemos que não é diferente. A igreja de Cristo Jesus na face da terra tem deixado o primeiro amor, que é Jesus Cristo. Mas você pode até me perguntar: mas como assim deixado o primeiro amor? Como que a igreja deixou o primeiro amor? Cada vez que nós nos distanciamos de Cristo, né? E você pode até me fazer uma outra pergunta: mas como eu me distancio de Cristo? Quando eu deixo de fazer a vontade do meu Senhor Jesus Cristo. Quando eu perco a essência do Espírito de Deus, eu me afasto de Jesus e com certeza vou deixando o primeiro amor de lado, que é o próprio Cristo. Hoje em dia, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo na face da terra, a igreja que sou eu, que é você, temos nos afastamos muito da realidade de quem é realmente Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Cristo aqui na terra? Como que é o nosso Senhor Jesus Cristo? A igreja tem vivido num meio, em um mundo onde, né, a igreja tem deixado de lado os princípios bíblicos. A igreja tem se achando que estão se modernizando, deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado os princípios da palavra do Senhor, onde demonstra que o Cristo, que a palavra do Senhor demonstra um Cristo, que era um Cristo que não fazia acepção de pessoas, era um Cristo que estava sempre disposto a ajudar os enfermos, disposto a ajudar os que se encontram cativos, os que se encontram perdidos. E a igreja de Cristo Jesus, ao longo do tempo, ela vem esquecendo esses princípios. Princípios tão simples que Jesus passou e viveu aqui. E a igreja de Cristo foi deixando. Foi perdendo isso. Hoje a igreja de Cristo, ela está mais preocupada com a quantidade, está mais preocupada com
né, com valores, eu digo valores, não são nem valores morais, mas são valores pessoais, valores materiais. E tem esquecido daquilo que o próprio Jesus Cristo tem ensinado, que é o valor moral, que é o amor, que é a compreensão, que é o entender o próximo, porque era assim que Jesus, né, ele fazia quando ele estava aqui, andava aqui na terra. E a Igreja de Cristo abandonou tudo isso, deixou de lado o primeiro amor, perdeu a essência do Espírito Santo. E hoje, quando se fala em Espírito Santo, as pessoas têm, né, os crentes têm se equivocado muito em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não é para ser usado como muitas pessoas pensam que é para ser. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele fala, que o Espírito Santo ele ensina, que o Espírito Santo ele convence, o Espírito Santo de Deus ele revela, o Espírito Santo de Deus está a todo momento nos consolando. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer muito falar conosco. Todos os dias o Espírito Santo de Deus está falando, mas nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes não é porque nem damos ouvido, mas é porque não temos mais a essência do Espírito Santo de Deus. Não paramos mais um pouco para olhar para nós e vermos onde nós caímos, como o livro de Apocalipse mesmo diz, olha, vai lá e olha onde você caiu, volta e se conserte. A Igreja de Cristo não está entendendo o que está acontecendo no mundo hoje. Mais uma vez voltando, porque hoje só se falam de pandemias, né, de crises econômicas, mas aproveitando essa deixa, né, de tudo isso que tem acontecido no mundo, uma coisa eu tenho observado. Tanto que a Igreja de Jesus saiu do trilho, que está fora do trilho, está descarrilhada, né, a Igreja de Cristo hoje em dia na face da terra, que com essa questão de pandemia, com essa questão de crise, Deus tem dado, né? E o povo de Deus está completamente fora da realidade de quem realmente é Cristo Jesus, né? Sim. E ainda no livro de Apocalipse, né, voltando lá no versículo, onde diz na carta de Éfeso ainda, né, que é o versículo 5, ele fala, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E então, continuando a falar sobre aquela questão do isolamento que o povo está, né, questão do coronavírus, questão desse vírus aí, o povo de Deus, né, não conseguiu ainda entender. Como eu falei antes, o povo se afastou tanto de Deus, se afastou tanto da essência do Espírito, se afastou tanto da palavra de Deus, porque eles pensam de uma forma completamente errada em relação a Cristo Jesus, em relação ao seu amor, em relação à sua misericórdia, em relação à grandeza que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E com tudo isso que tem acontecido, porque Deus permitiu acontecer essas coisas todas, mas o povo ainda não conseguiu entender uma coisa. Falo o povo, falo os cristãos, os crentes, ainda não conseguiram entender. Vou deixar só uma pergunta. Será que isso não serviu para que a Igreja de Jesus Cristo na face da terra meditasse um pouquinho, como diz aqui no livro de Apocalipse, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor? Será que isso tudo não foi para que nós, como cristãos, viéssemos parar um pouco dentro da nossa casa, não dentro de um templo? Porque eu sempre costumo dizer que ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser cristão dentro da igreja e dentro de casa, né, com as pessoas na rua, com o vizinho, com os amigos, com parentes, seja quem for a pessoa, é mais complicado. E será que tudo isso que tem acontecido não foi para cada um que crê realmente em Jesus Cristo parar um pouco dentro da sua casa, como diz a Bíblia, tranca no seu quarto, meditar um pouquinho na palavra de Deus e olhar, se autoexaminar e ver se realmente tem perdido esse primeiro amor?
Aí uma pergunta, eu lanço uma pergunta. Eu me fiz essa pergunta. Será que não é isso realmente que Deus ele quer? Porque as pessoas estão tão preocupadas porque as igrejas se fecharam, porque as portas do templo se fechou, mas têm esquecido de uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, se isso está acontecendo, as portas estarem dos templos estarem fechadas, será que não é para nós em casa, pessoalmente, cada um olhar para si e se autoexaminar e olhar para Jesus, porque Ele que é o perfeito, e começar a meditar um pouco se realmente tem sido um verdadeiro cristão? Vocês já se perguntaram isso? Porque as pessoas estão muito preocupadas em querer estar dentro de um templo. Estou muito preocupada, não, as portas têm que se abrir, eu tenho que estar dentro da igreja, eu tenho que estar dentro do templo, eu preciso estar lá dentro. Meu amado, mas a igreja sou eu e você. E se eu não me autoexaminar, eu posso estar dentro de um templo, ficar ali anos. Mas se eu não perdi o primeiro amor, se eu perdi a essência do Espírito, se eu não ouço mais a voz do Espírito Santo, se eu quero fazer as coisas achando que o que eu estou fazendo é certo, sem me consultar o meu Deus, meu amado, vai ser uma perda de tempo dentro de um templo. E Deus faz as coisas, ou as coisas acontecem, por um motivo. E eu vejo muitos crentes preocupados, quero que a igreja logo se abra, eu quero logo que as portas se abram. Mas, meu amado, você já parou em analisar? Para analisar? Será que a sua vida, será que a minha vida com Deus está em harmonia? Será que a minha maior preocupação agora está sendo a minha vida espiritual com o meu Senhor? No versículo 5, ele diz o seguinte, olha, lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja de Cristo tem caído nisso. Tem deixado o primeiro amor, tem deixado a essência do Espírito Santo de lado. E tem vivido seus próprios preceitos, conceitos, o que eu acho. Mas não tem parado para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. A igreja de Cristo Jesus na face da terra estava assim. E eu falo isso, não falo só por conta de outras pessoas, não me incluo nessa. Mas quando eu parei para meditar um pouco, que a igreja sou eu, e sou eu que tenho que procurar a salvação, eu é que tenho que lutar para poder ter uma vida com o meu Deus. A unção de Deus precisa estar em mim. Essa questão de que, mas fulano está sem unção porque eu não senti nada. Irmão, vai dobrar o seu joelho que você vai sentir. Não existe isso, né? Transferência de unção. Eu vou transferir minha unção para fulano. Meu amado, não. Se você estiver no mesmo espírito que eu estou, você vai sentir. Se você estiver buscando em oração, jejuando em oração, e se eu tiver também, eu também vou sentir a mesma coisa que você. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E aqui diz, olha, lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende, e volta à prática das primeiras obras. Das primeiras obras. E ele diz, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que significa candeeiro? Candeeiro é a luz, é símbolo do Espírito Santo. É símbolo do Espírito Santo. Como eu falei antes, o Espírito Santo é que revela. É o Espírito Santo que traz sabedoria, que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos revela Cristo Jesus. Irmão, se perdermos a essência do Espírito, perdemos tudo. Porque vivemos como ovelhas desgarradas. Porque é o Espírito Santo que nos conduz ao caminho da verdade. É o Espírito Santo que nos conduz ao conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos da essência do Espírito. Ter sensibilidade do Espírito para parar um pouco e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, vamos meditar um pouquinho nisso. Não fica preocupado em querer voltar logo para o templo do Senhor, não. Nós temos que saber se realmente o templo, o verdadeiro templo do Espírito Santo, se está realmente em condições de receber o Espírito Santo. Será que nós estamos verdadeiramente como templo?
do Espírito Santo, já fortalecidos para retornarmos a dentro de do tempo feito por mãos de homens, ou vamos retornar para o tempo feito por mãos de homens da mesma maneira que estávamos antes? E aí? Precisamos estar olhando para nós. E verdadeiramente, eu meditei muito nessa palavra. E hoje eu acordei pensando nisso. Preciso voltar ao primeiro amor. A Igreja de Cristo, Deus está dando essa oportunidade para a igreja dele. Se voltar ao primeiro amor. A igreja está precisando voltar novamente a ouvir e a ser sensível à voz do Espírito Santo. A igreja está precisando. Então, não perca essa oportunidade, não. Esses períodos de quarentena, questione. Não questione. Não brigue. Deixa quem está brigando de lado. Deixa a questão do vírus, seguir o seu curso, porque tudo tem um fim. Claro, não estou falando que você não vai se cuidar, que você não vai se proteger. Não estou dizendo isso. Estou falando do lado espiritual. Mas se preocupa em dobrar o seu joelho e ter intimidade com Deus. De falar com Deus. Que agora é o momento. Oração em conjunto é a melhor coisa que existe. Mas e a oração individual? Tem muitas pessoas que estavam dentro da igreja que só faziam orações em conjunto. Estão acostumados que estavam fazendo oração em conjunto quando chegavam em casa. No seu momento de oração, parecia que estava em oração em conjunto. Não conseguia nem se expressar para Deus aquilo que estava dentro delas. Aquilo que estava matando. Não conseguia se expressar para Deus, falar com Deus, aquilo que doía, aquilo que machucava. Tão acostumado em oração só em conjunto, só em conjunto. Isso é falta de intimidade com Deus. Sinceramente, é falta de intimidade com Deus. E Deus nos chama, tem nos chamado a termos intimidade com Ele. Porque dobrar nosso joelho em conjunto é bom. Porque a Bíblia diz isso. Mas, irmãos, tem um momento que Jesus também ele diz: entra dentro do teu quarto e faça a tua oração. É você e o nosso Deus. Você e o nosso Deus. Sou eu e o nosso Deus. Então, vamos fazer assim. Pensa um pouquinho nisso, não é verdade? Pensa um pouco nisso. Medita nessa palavra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Medita um pouco mais. Vamos pedir a Deus para que venhamos voltar ao primeiro amor, à essência do Espírito Santo. Não vamos brincar de ser cristão, não. Brinca não. Não brinca não. Porque Jesus está voltando. E eu acredito que tudo isso que está acontecendo são momentos de nós meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. E são oportunidades que Deus está nos dando para nós olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos se verdadeiramente temos sido um cristão verdadeiro, ou se realmente temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, ou temos seguido fábulas, temos seguido palavras vãs, como diz a própria palavra de Deus. Não é assim? Mas bendito na palavra, que o Senhor possa estar te abençoando, te ajudando, e que possamos juntos adorar o nome do Senhor sempre, que possamos juntos meditar sempre na palavra de Deus, que o Espírito Santo fale melhor, assim, em nossos corações. Não deixe isso passar, mas não deixe que a palavra de Deus venha passar desapercebida. Mas comece a meditar um pouquinho mais. Comece a olhar um pouco mais. Não se preocupe se as portas do templo ainda estão fechadas. Você é a igreja. É você que tem que buscar. É você que tem que orar. Não se preocupe, porque tem muitas pessoas que estão indo ou que querem buscar o Senhor, querem ir para a igreja, participar de um culto. Meu amado, o Senhor Deus sabe de tudo e todas as coisas. Oportunidades tiveram, assim, e ainda vão ter. Pode ter certeza disso. Aqueles que verdadeiramente vão querer servir mesmo a Cristo, até dentro da casa deles, eles vão começar a pensar, a meditar, a orar
vão começar a buscar a Deus dentro da própria casa deles. Aqueles que realmente foram tocados pelo Espírito Santo, né, sabendo que as portas das igrejas estão fechadas, dentro da própria casa deles, eles vão começar a orar, vão pedir ajuda a crentes, vão pedir ajuda às pessoas que servem a Deus. Então não se preocupe, né, mas dobra o seu joelho e fala com Deus, e se volte para Deus, se volte para Ele. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos fazer mais uma oração e estaremos encerrando no nome de Jesus. Querido Deus, que essa palavra venha continuar no nosso coração mais íntimo. Senhor Jesus, que venhamos meditar, Senhor, e que possamos perder tudo, mas menos a Tua presença, Senhor. Menos, Senhor Jesus, a essência do Teu Espírito Santo. Menos, Senhor Jesus, a influência que o Teu Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos ajuda, que possamos a cada dia, Senhor, crer no Senhor, confiar em Ti, Senhor, e nos ajustar, Senhor Jesus, a tudo aquilo que o Senhor Deus quer verdadeiramente que venhamos fazer. Não nos deixe ser hipócritas, Senhor Jesus, diante de Ti, nem diante dos homens, mas nos ensina, Senhor Deus, a sermos verdadeiros para contigo, porque muitas das vezes as nossas próprias orações, Senhor, são orações falsas, Senhor Deus, que não conseguimos falar para Ti aquilo que nós sentimos, aquilo, ó Pai amado, que está dentro do nosso coração. Mas nos ensina, ó Pai amado, a sermos verdadeiros para contigo. Nos ensina a ter intimidade com o Senhor. Abençoe, Senhor Jesus, a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Fique com Deus. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Amém? Tchau.